Olha, muito frio aqui em Porto Alegre, nessa segunda-feira, dia 30 de junho. Está terminando o semestre, hein? Já estamos entrando no segundo semestre de 2025. Muito frio aqui, no tempo bom. O céu está completamente azul nesse momento aqui que eu estou falando com vocês, 5 horas da tarde. Tempo muito bom, parou a chuva, não há previsão de novas chuvas aí. O Lago Guaíba está inchando aqui, mas vai ficar por aí. Então vejam só a temperatura aqui, olha agora. Estou falando com vocês. 11 graus, Porto Alegre. Está muito frio. Gramado aqui, que é um destino preferido da gauchada aí, do restante do Brasil aí. A temperatura também tá baixa em Gramado, nessa hora aí. Opa, 5 graus, hein? 5 graus. Agora, às 9 horas da noite, vai estar 1 grau. 11 horas, 0 graus. É isso aí, pessoal. Mas vai ser bom essa semana aqui. O tempo vai ser bom. Mas muito frio. Para quem gosta de viajar, em julho agora, está chegando as férias de julho, né? Comer um fundi ali em Gramado é uma café colonial, vale a pena. Bom, senhores, é claro que não é sobre isso que eu vou falar com vocês, mas eu quero dizer o seguinte, que até esse momento que eu estou falando com vocês aqui, às 17 horas, dessa segunda-feira, dia 30 de junho, portanto, final do primeiro semestre de 2025, até esse momento o governo lulopetista ainda não tinha cumprido a ameaça de ir bater às portas do Supremo Tribunal Federal para pedir que os seus amigos fulminem o decreto legislativo que acabou com os decretos presidenciais de aumento do imposto sobre operações financeiras. O governo, você sabe, já falei isso aí, pretendia arrecadar mais 21 bilhões de reais ainda este ano, hein? Segundo semestre. E 40 bilhões por ano a mais, a partir do ano que vem, apenas com o aumento desta alíquota do imposto sobre operações financeiras. Decreto legislativo aprovado a toque de caixa pela Câmara e pelo Senado, numa afronta clara ao governo. Acabou com essa festança aí. Não vão poder meter a mão no bolso dos pobres e dos ricos, porque IOF é sobre qualquer operação financeira. Passou cheque, paga IOF. Passou o Pix, paga IOF. Tudo. Aplica CDB, dólar, faz o que quiser. Tudo paga imposto sobre operações financeiras. Bom, eu faço duas leituras a respeito dessa aparente vacilação do governo do Lula e do PT aí, que ameaçou, mas até agora não ingressou, não ajuizou no Supremo Tribunal Federal nenhum tipo de ação para anular o decreto legislativo. Então, quais são as duas leituras que eu faço? Primeiro, o governo Lula do PT sabe que a Câmara e o Senado aprovaram o decreto legislativo, o deputado Luciano Zucco, que é aqui do Estado, em tempo veloz. Câmara e Senado não aprovam nada em tempo veloz, não, se tiver algum interesse. E por aplastante maioria. Vocês vejam que dos 550 votos da Câmara, o governo ficou somente com 98%. 98 votos. Quase todos da esquerda mais atrasada da história brasileira, sendo que no Senado o resultado foi pior ainda. Bom, o governo deve estar pensando o seguinte: vale a pena enfrentar tão aplastante maioria do Congresso, desconsiderando as consequências políticas e parlamentares desse enfrentamento, justamente diante de um poder legislativo que pode até caçar o mandato do presidente. Sem falar, é claro, nem falamos nisso aí, mas nessa imensidão de propostas, projetos, autorizações que o Congresso precisa examinar diariamente de interesse do governo. E cá para nós, o Legislativo tem aprovado quase tudo. Bom, segundo ponto. Aparentemente, o governo Lula do PT parece interessado em manter o seu confronto com o Congresso de modo terceirizado, como é o caso da tarefa suja de bater as portas do Supremo, mesmo agora usando o nanico, o PSOL, que nem esperou pela decisão que não sai da AGU, que disse que ia entrar com essa ação e não entrou até agora, e o PSOL já protocolou o pedido para que o Supremo confronte o Congresso, revogue o decreto legislativo e restabeleça os decretos que aumentam os impostos. O Supremo já sinalizou que poderá fazer isso, porque o relator do pedido do PSOL é ninguém mais e ninguém menos do que o superministro Alexandre de Moraes.
Mais recentemente, apenas para refrescar a memória de vocês, por não querer ou não poder pagar as emendas parlamentares, o governo terceirizou o confronto com o Legislativo pelas mãos do ministro Flávio Dino, que acabou peitado semana passada pelos presidentes do Senado e da Câmara, que na quinta-feira afrontaram o ministro ao desmarcar a ida de ambos à audiência pública para a qual já tinham confirmado presença. E fizeram isso com a audiência em curso. Eles não foram lá com a audiência em curso. Nós não vamos. Nós temos outros problemas. Bom, Flávio Dino não é um bom cabrito, né? Que não berra. Mas nesse caso aí ele preferiu não berrar, não. Bom, enquanto isso o governo lulopetista continua preferindo, então, fazer narrativas na base do rançoso discurso da luta de classes, naquilo que não passa de uma narrativa da luta do nós contra todos, como bem disse hoje o presidente da Câmara, Hugo Mota. O fato é que a razão está por conta da influente revista inglesa The Economist, que nesse final de semana reverberou aquilo que todos já sabemos há algum tempo e as pesquisas mostram, aqui mesmo no Brasil. Ou seja, que Lula da Silva não é mais levado a sério no exterior. O que o seu governo, a sua popularidade derrete os vistos. Sinal disso, por exemplo, eu acho que o Lula nem está dando bola, né? Sinal disso, por exemplo, é que Lula e a sua diva deslocada, Janja da Silva, parecem pouco se lixar para o que dizem e pensam a respeito deles no exterior aqui dentro. Não é por outra razão que ontem, domingo, enquanto o Bolsonaro se afobava lá na Paulista tentando se defender, Lula e Janja preferiam deitar na bem aparada grama do Palácio da Alvorada. Tudo para observar os passarinhos, as folhas lápidas invernais dos ipês, conforme a própria Janja postou no seu Instagram. Isso é um nonsense, né? É um nonsense da política brasileira nesse momento por parte dessa gente aí que está numa redoma de vidro, que está apartada da realidade do que acontece no Brasil e no mundo. Por último, quero dizer para vocês o seguinte: caso o terceirizado PSOL obtenha êxito, eu acho que vai obter, o Supremo se atreva a usurpar a prerrogativa do Congresso, no caso do IOF, valerá a pena que o Legislativo paute e vote a PEC, Proposta de Emenda Constitucional 28 de 2024, que dá ao Congresso o poder de retardar o ativismo do Supremo. Caso não faça isso, essa coisa toda do IOF parecerá um mero jogo de cena, uma farsa. Olha, eu não creio em bruxas, pero que elas ai. Tudo é possível nesse quartel de Abrantes do Brasil, nesta Banana Republic brasileira.